Quer que você pode carregar celular? Não. Cara, Não, não. carregar, não sei. Não, tem um lugarzinho no shopping que tem um bagulho. Acho que deve ser aqui então, vê aí. Ou então é do outro lado lá. Não, tem uma parte de tomadinha mesmo. Valeu. Valeu. Empresários espirituais crescem mais. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você que vai assistir essa live agora, você que vai assistir essa live gravada. Salomão chegou aí na área. Seja bem-vindo, Salomão. Hoje o nosso café com empresários tem um convidado muito especial, Rogério Gonçalves, que é empresário, mentor, está se posicionando aí no digital como mentor a partir de hoje, mas ele é um cara que é especialista em design, em estratégia de marca, então você vai poder aprender muito com a gente aqui hoje. Fique até o final que a gente tem uma surpresa para você que vai realmente mudar o teu negócio. Hoje o tema da nossa live é o que não te contaram sobre mentoria. Olha esse tema já coloca aquela sinal de pergunta na sua mente aí. O que não te contaram sobre mentoria, você que puder já compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece. Eu vou compartilhar aqui, já vou chamá-lo. Deixa eu compartilhar aqui com a galera. Já vou chamá-lo para participar dessa live. Vamos para cima. Vai convidando aí empresários, líderes, cristãos, pessoas que realmente estão buscando crescimento para sua vida pessoal, profissional, para sua empresa. Hoje é um grande dia. Vamos para cima. Aí, encaminha aqui pra galera. Vou chamar ele aqui. Como é que tá a qualidade da live? Tá bom? Vai passando feedback para nós. Seja muito bem-vindo, Rogério Gonçalves, na área. E aí? Tá me ouvindo bem aí? Tá legal o áudio, o vídeo, como é que tá aí? Tá legal? Todo mundo ouvindo aí muito bem? Eu tô te ouvindo bem, tá legal a imagem também, tudo certo. Então, o nosso tema é que não te contaram sobre mentoria. Mas antes da gente entrar no tema, quero que o Rogério conte um pouco da sua história, de quem ele é, para que vocês conheçam ele. A gente se conheceu numa imersão, na imersão TRX, né, Maravilhosa. do Ellen, então foi uma experiência bem bacana. Inclusive, a gente gravou um curso extraordinário que vai abençoar muito a vida de vocês, empresários. Então, logo, logo vai sair um curso aí de alto valor para vocês realmente irem para um próximo nível. Então, conta para a gente aí um pouquinho, Rogério, quem você é, o que você faz. Olha só, meu nome é Rogério Gonçalves, eu sou casado com a Vanessa Dias, excelente pessoa, trabalha na área de vendas aqui da nossa empresa. Eu sou pai aí de duas crianças aí maravilhosas, né? Que é o Enzo Dias e a Lana Dias. O Enzo tem 10 anos de idade, vai fazer 10 anos agora no mês de dezembro. A Lana tem 6 aninhos. Isso é uma benção. Estão envolvidos aqui com a gente, né? Como a gente Que tem essa massa, facilidade, essa maravilha. flexibilidade de trabalho, né? Eles Uhum. estão sempre envolvidos aqui no nosso negócio, participando juntamente com a gente, né? Eu e a minha esposa, nós somos fundadores da empresa Mais Designer. A empresa Mais Designer é uma empresa que não trabalha somente com personalização, né? A gente posiciona a marca do nosso cliente, valoriza a marca do nosso cliente, serviço ou produto, trazendo uma, uma percepção, né, de valor diferenciada, e através de produtos personalizados. Mas isso a gente faz porque a gente ajuda muito o cliente naquilo que ele precisa, na linguagem que ele está utilizando, com toda uma estratégia de marca, né? E aí, do designer gráfico, eu costumo dizer que assim, que eu tenho trabalhado a estratégia de marca nos negócios dos meus clientes.
Os clientes têm procurado, às vezes está com uma linguagem errada, e aí, por conta disso, eles não conseguem ter um posicionamento correto dentro desse quesito. Muito bom, top, legal. Rogério, se você puder, posiciona o celular, mas assim, para ficar melhor o corte que a gente vai fazer para essa live. Posiciona um pouco mais ereto, assim, para ficar com o seu rosto bem legal, assim, a postura legal na tela, para quando sair os cortes, você ficar bem na foto. Então, gente, você vê que o Rogério tem uma empresa aí, a Mais e Mais, que inclusive faz designs para grandes players aqui em Alphaville, um deles é o Darlan. É um cara que está em movimento, servindo as pessoas, e é um princípio, é um fundamento poderoso, né? Fundamento de servir, de prestar um serviço a alguém que agrega valor à vida das pessoas. O livro da sabedoria já diz que maior é aquele que serve. Então, quando você serve as pessoas, você acessa uma honra, né? Você acessa a honra, você acessa coisas grandiosas, ambientes poderosos. Se você que está me ouvindo agora, que é um empresário, que é um líder, que é um cristão, que ainda não entendeu o poder de servir o próximo, eu te convido a começar a aplicar isso, a entender que mais do que um negócio, é um serviço. Você tem que servir e gerar valor para as pessoas que são teus colaboradores, teus clientes, na tua empresa. Você tem que aprender, de fato, a gerar isso para elas, porque isso, de fato, vai trazer uma bênção divina para aquilo que você faz. Vai multiplicar, né, os teus talentos. Seja bem-vindo, Alex Fonseca, Lindalva, Vanessa, todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem, compartilhem com pelo menos uma pessoa que vocês conhecem, tá bom? Eu também vou me apresentar brevemente aqui para você. Eu sou o Clécio Castro, tá? Eu sou empresário, mentor, palestrante. Eu gosto muito de falar sobre espiritualidade para empresários. Por que espiritualidade para empresários, Clécio? Porque eu entendi que quando a gente tem a espiritualidade ativada, a gente consegue discernir melhor as mesas que a gente se assenta. Então, às vezes, você já é um empresário, já é alguém que faz negócio, só que às vezes você perde muito tempo fazendo negócio com pessoas que não fazem parte do seu propósito de vida, que não estão na mesma visão que você. E existe um fundamento que é poderoso, um fundamento da sabedoria, que é o discernimento. A palavra vai dizer que o sábio, ele discerne o tempo, o modo e o propósito. Então, quando você sabe discernir o momento certo, as pessoas que você tem que se assentar na mesa, você consegue acelerar muito o seu crescimento. Você consegue acelerar o seu filho do José, da Alessandra, irmão da Rani, que são os meus pais e a minha irmã. E, cara, eu gosto muito e tudo que eu faço, na verdade, é inspirado por aquilo que o Senhor me chamou, pela visão que Ele me deu, né? Não foi tem uma palavra que diz assim, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, o Senhor nos chamou para cumprir uma missão e é ajudar líderes, empresários a se levantarem, ativarem a sua espiritualidade, se posicionarem no digital de forma assertiva, né, com base no seu propósito de vida. Porque o digital ele não é um lugar para todo mundo, mas ele é um lugar para quem realmente tem uma mensagem para entregar. Às vezes a dificuldade sua no digital é porque você está falando de uma coisa que não faz sentido. Às vezes você está forçando algo que você não é. E aí se torna um problema. Você não consegue fluir naquilo que você não domina, naquilo que você não carrega. Às vezes você está se comparando demais com outras pessoas, olhando para o que as outras pessoas fazem, que está dando resultado, você quer fazer também. Mas às vezes o Senhor te chamou para falar sobre outro assunto. E é por isso que você está travado e não consegue fluir naquilo que você está fazendo. Você tem que se posicionar de acordo com o seu propósito. Porque quando você fala daquilo que você ama, daquilo que você tem paixão, não tem como você não fluir na mensagem. A mensagem vai fluir.
o que você vai entregar vai fluir. E isso vai mudar totalmente o teu resultado, porque hoje, no mundo que a gente vive hoje, é um mundo de influência. Então, todo empresário que é um influenciador na internet, ele carrega mais autoridade, naturalmente ele faz mais negócio, porque a autoridade dele chama negócio, a influência dele chama o negócio. Muito E bom, isso faz Cássio. total diferença no crescimento dele. Não é verdade, Rogério? Fala pra gente um pouco sobre isso É também. isso mesmo. Tem casos que eu costumo dizer assim, que às vezes a pessoa ela está voltada, preocupada mais com o produto, o serviço ou o negócio que ela está oferecendo para as pessoas. E aí fica aquela briga de preço, né? De concorrência. E, e aí ela não consegue se posicionar com o que ela oferece, porque ela está na briga da concorrência, né? Na briga da concorrência do preço, né? E eu costumo dizer que o preço mata o seu valor, né? Outra coisa que eu até costumo dizer para a galera é o seguinte, é que o seu valor começa quando o preço termina. Aí o pessoal fala assim, opa, peraí, mas então quer dizer que eu não preciso me preocupar com o preço? E eu posso colocar um preço lá em cima? Ó, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que produto tem preço, pessoas têm valor. Uau! Muito bom. Então, assim, o que acontece é que às vezes a gente precisa extrair o melhor da pessoa. O que é extrair o melhor da pessoa? Quando nós trabalhamos com estratégia de marca, a primeira coisa que eu faço não é conversar com a pessoa a respeito do produto dela. É conversar com ela o porquê ela faz aquilo. Por que ela presta serviço? Por exemplo, por que uma... Vou citar um exemplo. Por que uma maquiadora se tornou maquiadora? Né? De repente, por que um designer trabalha com design? Né? E aí tem uma diversidade de situações. Por exemplo, quando a gente consegue identificar qual é o propósito que a pessoa carrega naquilo que ela faz, fica muito mais fácil de você posicionar o produto da pessoa gerando o valor que ela carrega. Não é o produto que carrega o valor. Na verdade, assim, o produto ele tem a sua importância, ok? Ele tem a sua importância. Mas o seu produto ele precisa solucionar o problema de uma pessoa. A gente passa a entender que a pessoa tem mais valor do que o produto. Se o seu produto ele não resolve o problema de uma pessoa, ele só é mais um produto na prateleira. E aí a gente traz essa percepção de valor para a pessoa entender que se ela trabalha com uma prestação de serviço ou se ela tem um produto que ela, seja um ou diversos produtos, que ela oferece para os seus clientes, ela primeiro precisa entender qual é a essência que ela carrega, transferir, comunicar, na verdade, né? Comunicar essa essência que ela carrega de valor para o seu negócio. E aí, quando ela faz isso, carrega essa essência, aquilo que ela carrega, e ela transfere isso para o seu negócio, ela começa a gerar percepção de valor maior. E aí tem uma diversas formas de você aumentar a percepção de valor do seu negócio, como, por exemplo, quando você soluciona um problema de um cliente que você tem certeza que ninguém mais vai solucionar. Então, já houve casos aqui, né? Por exemplo, outro dia a gente fez um atendimento com um cliente no final de semana, tivemos que sacrificar o nosso final de semana programado com algumas coisas que nós tínhamos, até um casamento no domingo de manhã, né? E aí a Vanessa falou assim, vou atender esse cliente, só que eu vou precisar valorizar aquilo que eu estou oferecendo para ele. Conseguimos solucionar o problema do cliente no final de semana, entregamos um produto para ele no domingo pela manhã, perdemos aí um início de uma cerimônia de casamento que nós estávamos convidados, mas nós colocamos um valor muito alto. E aí, numa segunda venda para o cliente,
nós fizemos uma segunda venda para o cliente e ele falou assim, gostaria de conhecer vocês, ir até o local de vocês aí para retirar esse material. E aí logo não é um sentimento de preocupação, mas é assim, será que esse cliente vai questionar aquela venda que nós fizemos para ele com aquele valor que foi um valor muito alto? Né? E aí a Vanessa, ela falou assim, mas nós conseguimos atender e outra pessoa não conseguiria atender. Então, o que a gente pensa em relação a isso? E aí logo veio uma frase no meu coração, né? Que foi aquela que eu citei logo no começo aí. E assim, o que mata o seu valor é o preço. E se eu tivesse passado um preço muito baixo, ou equivalente ao que eu faço durante a minha semana, oferecendo para os clientes, e nesse caso eu não estou fazendo algo que não é adequado se fazer quando você soluciona um problema do cliente, mas quando isso aconteceu, eu percebi, eu tive uma das percepções daquilo que a gente já aplica, não só na nossa empresa, mas também para os nossos clientes, que é você valorizar que o que você entrega, ele não tem como você colocar um preço. Então, o meu preço ele nunca vai ser o mais barato. Por quê? Porque eu não trabalho com preço. Eu trabalho com a entrega. Uau. E aí, quando você passa a entender que se você trabalhar exatamente com a entrega e não com o preço, porque as pessoas falam assim, o cliente só vai comprar comigo se eu conseguir cobrir o preço da proposta que ele tem. Não, o cliente vai comprar com você quando ele entender que você é o solucionador de problemas do negócio dele. E o que ele precisava era algo tão importante que não poderia passar daquele dia no domingo de manhã. E aí ele simplesmente ele falou assim, nossa, cara, nem acredito que vocês conseguiram solucionar esse problema para mim. Ele não se importou com o valor. Sabe por que ele não se importou com um valor alto? Porque ele precisava resolver. Talvez ele já tenha pedido para a equipe dele, de marketing, ou para o pessoal de compras dele ter feito isso com um pouco de antecedência. E aí, talvez por alguma falha, algum motivo, a pessoa não conseguiu solucionar esse problema. Então, ele não tinha um outro caminho a não ser pagar para quem solucionasse o problema para ele. Então, às vezes, uma forma de você se posicionar como quem gera valor é você sanar uma dor do seu cliente. Quando não achar que o seu cliente não vai fechar com você porque o seu preço é alto. E aí, isso traz uma questão que eu gosto de trabalhar e é algo que eu estou fazendo isso para os meus clientes, não só na questão de atendê-los como um cliente, mas procurar entender qual é o negócio dele e se ele pode aumentar o ticket dele. Porque é possível, né, Clécio, aumentar o ticket do nosso cliente, né, trazendo uma percepção de valor para o negócio dele. Não vamos dizer assim, vou melhorar só o produto. A questão não é melhorar só o produto, a questão é você trazer uma linguagem correta também para aquilo no qual o cliente está oferecendo. Eu vejo que assim, tem algumas pessoas que ela tem um excelente produto, uma excelente prestação de serviço. Recentemente mesmo eu estive conversando com uma maquiadora e aí eu estive olhando o Instagram dela, maravilhoso assim, sabe? Bem posicionada no Instagram, com vídeos e fotos muito boas do trabalho que ela faz. E aí eu falei para ela assim, manda sua proposta para eu dar uma olhada. E aí quando ela mandou a proposta, eu achei que ela cobrava mais ou menos aí uns 5.000, 5.500 reais para fazer, por exemplo, uma maquiagem de uma noiva. E aí eu percebi que o valor estava bem abaixo, sabe? Aí eu falei para ela assim, poxa vida, dê uma olhada na sua proposta e me deparei com uma situação assim, por que você não está cobrando acima de 5.000 reais para fazer uma maquiagem para uma noiva?
Aí ela falou assim, eu não sei, eu acho que eu não consegui passar essa percepção ainda para o meu cliente. Eu falei assim, com certeza, porque a linguagem do material dela estava errado, entendeu? E aí eu falei assim, vamos fazer uma mudança na linguagem do material? Então, assim, da apresentação, da proposta, a partir de hoje você não trabalha, não faz maquiagem para o dia da noiva. Agora você gera uma experiência. Porque a noiva ela tem uma experiência única. É o dia que ela vai casar, cara. Ela quer se maquiar, aquele dia é único. Ela vende. Eu falei assim, você não pode vender o trabalho que você faz como maquiadora como um produto. Você precisa vender como uma experiência, algo marcante, algo único. E aí, quando você trata esse diferencial, traz esse posicionamento para a linguagem da proposta de quem faz, por exemplo, uma prestação de serviço, você passa a vender não só o produto, mas você passa a vender uma experiência, né? E aí muita gente, às vezes, elas compram, por exemplo, uma mentoria sem essa percepção. Uma percepção de compra errada também. Por isso que eu falo assim, o que as pessoas não te contaram sobre a mentoria, né? Por que elas não te contaram sobre a mentoria? O que elas não te contam é assim, às vezes a pessoa compra uma mentoria achando que está comprando um produto, quando na verdade ela está comprando uma experiência. Ela precisa entender o que ela está comprando, né? Porque carregar, às vezes, as ferramentas que vão estar dentro daquela mentoria, as estratégias que vão estar dentro daquela mentoria, só faz parte do produto. Mas o principal de tudo isso é quem está dando a mentoria ou quem está aplicando a mentoria, o que essa pessoa carrega que pode mudar o seu negócio ou o seu produto. E aí as pessoas às vezes ficam frustradas por ter comprado uma mentoria que não deu resultado, quando na verdade elas precisam entender o que ela está buscando primeiro e aonde ela vai absorver isso. É sobre isso. Você tocou nesse assunto agora, né? Então, tipo assim, diferente de um produto físico, né? Um infoproduto é um produto que te traz um conhecimento que resolve o teu problema. Mas esse problema só é resolvido se você aplica o conhecimento. Então, as pessoas, elas estão frustradas com mentoria e com infoprodutos, cursos online, porque, na verdade, elas achavam que a pessoa ia fazer por ela, mas não, a pessoa ela construiu um método que funciona, mas é necessário que esse método seja colocado em ação. Se você entra num curso, se você entra numa mentoria e não está disposto a aplicar, ser fiel à visão que o teu mentor está te passando, não tem como você gerar resultado com aquilo, entendeu? Perfeito. Então, uma coisa que você precisa entender, você que está acompanhando a gente, você que vai ver essa live gravada, é que para você realmente desenvolver um resultado com mentoria, a primeira coisa que você tem que eliminar da sua vida é o seu ego. O seu ego é o seu maior inimigo. Porque enquanto você achar que sabe, você não aprende. Mas a partir do momento que você tem a humildade para dizer assim, cara, o que esse cara fez, o que esse cara aprendeu, eu não sei. E eu preciso ouvir essa pessoa, eu preciso aprender com essa pessoa. O que eu sei não está me dando resultado. Se tivesse me dando resultado, eu não estaria procurando mentoria. Se o que tu faz tivesse dando resultado para tu, era você que era o mentor, e não, entendeu? Mas se você está procurando um mentor daquilo, é porque você não tem o resultado ainda. Então você precisa ter a humildade de deixar o que você sabe de lado, esvaziar o teu copo e falar assim, cara, eu preciso aprender, eu preciso ouvir. Ontem, na palestra que eu estava dando lá no Profissão Palestrante, foi uma coisa que eu falei muito. Eu falei assim, como eu tenho mais de 9 anos de experiência com música, então uma coisa que a gente aprende muito na música é a percepção, a escuta. A gente desenvolve muito uma escuta ativa, porque quando a gente está ouvindo uma canção, a gente entende que não é só sobre o vocalista, existe uma banda.
Existe o baterista, existe o tecladista, existe o violonista, existe o baixista. Ou seja, são vários aspectos que compõem aquela música. E a mesma coisa do nosso negócio. O nosso negócio, ele não só tem a parte de vendas, ele tem a parte de marketing, ele tem a parte de posicionamento, ele tem a imagem, ele tem a comunicação, ele tem a estratégia, ele tem o processo. Então, a pessoa acha que é uma coisa só, mas existe um mecanismo, um ecossistema em volta daquilo que está acontecendo. Existem diversos aspectos que você precisa ter a atenção, ouvir, para você colocar em prática. Então, às vezes, você comprou a mentoria, se frustrou, mas o problema não aumentou. O problema é o mentorado que não aplicou o que ele aprendeu. O problema é que o mentorado está com orgulho, achando que sabe ainda, que ele acha, o jeito dele é o que funciona. Só que o seu jeito não te deu resultado até agora. E até quando você vai continuar confiando mais no teu jeito, do que no jeito de alguém que fez e deu certo? Por exemplo, o que é a Bíblia? O que é um livro? A Bíblia Sagrada é um livro multimilenar, ou seja, o que está escrito naquele livro funciona há milhares de anos. E por que ainda as pessoas são tão orgulhosas e confiam mais no que ela acha que sabe do que aquilo que está escrito há milhares de anos e já funciona há milhares de anos, mas ela ainda tem a audácia, o orgulho de achar que o que ela sabe é mais importante do que já está escrito. Ou seja, né, a gente tem uma distorção a respeito da palavra preconceito, né? Às vezes a pessoa tem um preconceito com algo que já está pronto, quando na verdade ela tem um conceito Muito novo. bom. Ela tem um conceito novo daquilo que já foi escrito antes, né? Então, na verdade, assim, você ter um conceito novo referente àquilo que já foi escrito antes é um preconceito, né? E aí, às vezes, as pessoas são preconceituosas no sentido de, assim, eu falo assim, são frustradas, né? No sentido de fazer uma mentoria porque ela não entendeu o rolê do negócio, né? Ela não entendeu o rolê. Como, por exemplo, ó, existem pessoas que entram para um mastermind ou para uma mentoria simplesmente não é para consumir ou para aplicar, de repente, toda aquela técnica que é ensinado dentro da mentoria no seu negócio. Tem pessoas que que participam de mastermind só para dizer, estou aqui. Tipo assim, ou seja, por quê? Porque ela entendeu que o seu cliente, o seu melhor cliente, está dentro daquele mastermind. E se o seu cliente está dentro daquele mastermind, ela só precisa gerar um valor dentro do mastermind para que ele tenha aquelas pessoas como seu cliente, né? E não simplesmente assim, eu preciso aprender, eu preciso colocar todas as técnicas. Então, existem vários fatores, né? De uma pessoa participar por exemplo, de uma mentoria e ser beneficiada com isso, né? Colocar em prática e ser beneficiada. Tem pessoas que precisam realmente de técnicas, de ferramentas, e aí ela tem que paga uma mentoria, vai aprender, vai pegar aquilo como uma consultoria, mas a pessoa não vai fazer por você. Simplesmente você vai ter que colocar aquilo em prática, né? E aí quando a pessoa não coloca em prática, ela entende que não serviu para mim, não consegui absorver, e aí entra os defeitos, né? Então, tem muito... Eu falo, Clécio, que é o seguinte, que se posicionar tem muito mais a ver com o que as pessoas percebem de você do que com o que você faz para as pessoas, vamos dizer assim, para as pessoas que... às vezes a pessoa fala assim, posicionamento, eu preciso de me posicionar. Aí ela vai, se posiciona, faz uma série de coisas, e ela fala assim, agora eu estou posicionado. Quem disse que a pessoa está posicionada? O posicionamento tem a ver com o que as pessoas percebem de você, né? Então, é importante, quando a pessoa vai se posicionar, entender assim, o que as pessoas estão percebendo ao meu respeito.
Então tem muito mais a ver. Por isso que assim, ó, você se posicionar e gerar valor tem muito a ver com o que você resolve para as pessoas. Se você se posiciona e quer gerar valor para as pessoas, mas você não resolve problema nenhum para ela, então você não está posicionado. Você está se amostrando. É diferente. É diferente. Muito Então, assim, bom essa briga. na minha trajetória, Clécio, eu passei muito tempo sem me posicionar como designer. Porque eu, na verdade, estava nos bastidores, resolvendo mais os problemas dos clientes, posicionando eles, montando estratégia, aumentando o ticket dos clientes com aquilo que nós oferecemos. Mas eu falei assim, agora chegou a hora de, de mostrar, tipo assim, mostrar que todo aquele trabalho que eu já fiz e continuo fazendo, ele está presente na minha vida, na minha essência. Né? Não é só uma questão profissional. Porque não é só uma questão profissional? Porque eu carrego isso como uma solução de problemas não só para os meus negócios, mas para os negócios do meu cliente. Né? Como, por exemplo, recentemente, eu enviei uma proposta para uma cliente, geralmente a gente não envia, né? Na verdade, não manda a proposta, né? O cliente fala assim, manda uma proposta para mim. Eu falo, não, eu não mando proposta, eu apresento uma proposta. E a gente, por mais que a gente tenha apresentado uma proposta, a cliente já tinha um valor diferenciado, era para fazer a construção de uma marca, com estratégia. Ela falou, pô, eu tenho outros preços aqui menores, eu gostei da apresentação da outra pessoa e vamos ficar com isso mesmo. Aí, por acaso, num evento, num próximo final de semana, depois de ter feito essa apresentação, eu estive com essa cliente em um evento. E aí conseguimos bater um papo, parar um pouco para conversar. E aí, no momento de almoço, aí sim, eu tinha mais tempo para poder gerar valor para essa pessoa e tirar essa pessoa. Veja bem, ó, a autoridade, olha só, a autoridade não é você mandar nas pessoas. A autoridade é você tirar a pessoa para algo maior, você conduzir a pessoa para algo maior. Isso é autoridade. Então, eu comecei a fazer perguntas como, por exemplo, o porquê que você tem esse negócio? Então, a imobiliária, e aí eu falei assim, por que você tem a imobiliária? Por que você trabalha com isso? Porque às vezes a pessoa vai fazer estratégia de marca, ela começa assim, o que a pessoa gosta, quais são as cores, a paleta de cor, tipo de fonte. Isso daí é construção de identidade visual, sabe? Quando você entra num quadro mais de empatia, onde você vai procurar entender de fato por que a pessoa. E aí, isso fica uma dica, né? Sempre quando você for solucionar um problema do cliente, tenta entender o porquê, não o que. O que vem depois, o porquê vem sempre antes. Né? Então, assim, por que você vende imóveis? Rogério, você já leu aquele livro Começa pelo Porquê? Sim. Não, não li. Não li, esse ainda Então, não. não leu? Depois você lê, então. Lê que está muito conectado com o que você vai Mas já li fazer. Cara, é um livro extraordinário que conta a história de vários fundadores de empresa, como da Apple, etc. A importância, né, da missão do dono da empresa, né? O porquê que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. O que está queimando de fato no coração dele. Porque aí, essa é a diferença de uma empresa para um ecossistema. O ecossistema ela é inspirado no movimento, né? Naquilo que é intrínseco do ser humano, ou seja, vai muito além do que um serviço ou um produto, é algo que realmente mexe na parte almática das pessoas. Exatamente. E aí, por exemplo, eu não li esse livro, mas eu tenho todo o conceito, né, em cima desse porquê, o que e quando, né? As pessoas devem fazer alguma coisa. E aí, batendo papo com essa pessoa a respeito desse assunto, né? E aí comecei a extrair e conduzir essa pessoa para algo maior.
É que gerar autoridade é justamente isso. Conduzir para algo que ela nem mesmo sabia que o porquê que ela fazia aquilo. E aí, quando eu comecei a extrair isso, a, o negócio dessa cliente, como por exemplo, aquilo que ela faz, aquilo que ela oferece como produto, passou a fazer muito mais sentido para ela do que tinha antes. Tá? E aí ela falou assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ela não teve coragem de seguir adiante com a proposta que ela tinha recebido para fazer a marca. O meu valor não era o mais barato, na verdade, o meu valor era o mais. O meu preço, na verdade, né? Vamos corrigir aí. O meu preço não era o mais barato, o meu preço era o mais alto. Mas porque eu consegui ter. Eu, na verdade, consegui não, eu tenho autoridade naquilo que eu faço, mas eu consegui demonstrar para ela que eu tenho autoridade naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo. Então, assim, ela teve essa percepção. Ela falou assim: eu não tenho coragem mais de fazer a minha marca e construir a minha identidade visual, estratégia de marca com outra pessoa. Por que, que ela não? Por que, que a partir daí ela não se importou mais com o preço? É onde eu falo das pessoas. Às vezes o preço mata o valor. E se você não traz primeiro o valor, você fica somente no preço. E aí ela falou assim: eu não tenho mais coragem. Você parcela para mim, eu vou fazer com você, mas eu não tenho coragem de fazer mais com outras pessoas. Por quê? Por conta da autoridade. Quando a pessoa percebe a autoridade em você, naquilo que você faz, ela não questiona o preço. E as pessoas ficam preocupadas com o preço. É melhor você gerar autoridade, porque o valor, ele, o valor é que tem que matar o preço, não o preço matar o valor, né? As pessoas, às vezes, elas não conseguem aumentar o ticket, vamos dizer assim, do seu produto ou serviço, porque realmente elas não estão preocupadas em solucionar um problema do cliente, elas estão preocupadas em vender. Sabe que a Vanessa fala de um assunto que ela defende muito, né? A Vanessa, ela, ela fala sobre vender sem mentir. Vender sem mentir. Por que, que o vendedor ele precisa mentir para vender? Porque ele está preocupado com o dinheiro que vai entrar, ele não está preocupado com solucionar o problema do cliente. Quando você se preocupa em solucionar o problema do cliente, o, o, a venda, a venda é feita. Eu acho que tá mudo aí o Clécio. Inclusive, gente, a Vanessa já está convidada para o nosso próximo café com empresários aqui, para ela falar sobre vendas, então, viu? Você aceita o desafio, Vanessa? Ah, top. Continue, amigão. Fique à vontade. Então, esse assunto que eu até trouxe um pouquinho, né, a respeito daquilo que a Vanessa sempre comenta aqui, a respeito dessa questão de venda, porque a Vanessa é muito verdadeira, ela fala com o cliente com muita propriedade, com muita clareza, né? E aí eu vejo que a Vanessa gera muito valor, as pessoas fecham com ela. Outro dia ela estava falando assim, não, alguns a gente não fecha. Eu falei assim, como alguns a gente não fecha? A maioria dos clientes que entram em contato com a gente, ela fecha quase 100% dos clientes. Um ou outro no mês é que não fecha, porque esse cliente não entendeu o valor ainda. Porque ela gera valor na venda. Por que ela gera valor na venda? Porque atendimento rápido, precisão naquilo que oferece, solucionador do cliente. O cliente vem com um problema, vem com um pedido, por exemplo, eu quero personalizar isso, isso e isso. Ela fala, não é isso que você precisa. Sabe? Você não precisa disso, você precisa disso aqui. O que, que você acha? Vamos fazer um teste? Vamos montar aqui uma proposta para você e a gente aplica esse conhecimento que a gente tem de valorizar a marca, produto ou serviço do nosso cliente antes de oferecer o nosso serviço para ele. O nosso produto, olha só, Clécio, como que isso é importante. Quando você trabalha com estratégia de marca, quando você se preocupa com o posicionamento do seu cliente, o seu produto, o produto que você vende para ele é o último da lista.
É a última coisa da lista. Muito bom. Entendeu? Como é que é? Repete isso aí de novo, porque eu gostei disso aí. Olha só, quando você se preocupa com o seu cliente em solucionar uma dor dele e resolver aquilo que ele precisa, gerando valor para o seu cliente, o seu produto, ele é o último da lista. Por quê? Porque você, quando vai oferecer o seu trabalho, seja prestação de serviço ou produto, você precisa deixar claro para o seu cliente que você vai fazer o seu melhor, vai oferecer o seu melhor produto, da sua melhor forma, na sua melhor versão, para que isso posicione o seu cliente, para que ele tenha valor, para que ele seja bem visto. Então, por exemplo, nós que trabalhamos com personalização de produtos, nós procuramos fazer com que o nosso cliente seja bem visto. Então, quando nós fazemos, por exemplo, um kit de um mastermind do nosso cliente, de repente um cliente que está fazendo uma mentoria e a gente cria um produto para ele, a gente procura fazer com que esse produto seja algo que vai posicionar o nosso cliente, que é ele que vai ficar em evidência. Não é a gente que vai ficar em evidência. Ele vai ficar em evidência, ele que vai ficar bem posicionado, sabe? Ele que vai gerar uma experiência memorável para o seu cliente. E quando você consegue fazer com que o seu cliente esteja bem posicionado para os clientes dele, então você conseguiu fazer a entrega do seu produto, sabe? E aí o seu produto ele vem por último. E, por exemplo, você mesmo, Clécio, que trabalha com posicionamento, quando você mostra para o seu cliente, você consegue fazer ele ser lembrado, ele ser memorável na cabeça das pessoas, da forma que ele gostaria. Não é da forma que você gostaria, da forma que ele gostaria de se posicionar, de estar, você cumpriu o seu propósito. E aí, quando você cumpre o seu propósito dentro dessa esfera, o seu produto em si, ele deixa de ser o menor dentro daquilo que você faz. Sabe? Porque a questão a grande questão aí não é o produto em si, mas a percepção que você carrega com ele. Por exemplo, pessoas que compram produtos, por exemplo, tem pessoas que compram produtos que são bem posicionados em marca. O produto em si, ele tem lá o seu valor, né? Como eu disse, né? Ele tem lá a sua importância, mas ele só, às vezes, tem um preço muito alto, porque ele carrega um valor. Ele não tem um preço muito alto porque ele é o valor. O produto, ele carrega o valor. Então, por isso que a marca, por exemplo, a marca Mais e Mais Design, ela carrega um valor. Porque ela posiciona os nossos clientes, né? Ela tem a missão de criar uma experiência memorável para os clientes, não para os nossos clientes, mas para os clientes deles. Então, a Mais e Mais Design, ela tem a missão de criar uma experiência memorável para os clientes, né? Para os nossos clientes. Ou seja, os clientes dos nossos clientes, né? Então, quando a gente faz isso, não é a gente que se posiciona com o nosso cliente. É a gente posiciona o nosso cliente com o cliente deles. E aí, quando esses clientes deles, eles dão um feedback positivo. Nossa, amei isso aqui, gostei demais. Nossa, como que vocês tiveram essa ideia? Às vezes a ideia nem é deles, a ideia é nossa. Mas aí o que acontece? O que acaba acontecendo? A gente fica bem posicionado com o nosso cliente. E tudo isso vem de uma percepção de valor. De você parar de se preocupar com o preço e se preocupar com o valor.
Quantas pessoas, É né, isso. já teve dificuldade de aumentar o seu preço, aumentar o preço do produto, por exemplo? Quantas pessoas já tiveram dificuldade de aumentar o preço de um produto ou serviço? Porque não entenderam isso ainda. Pode perguntar para a galera, você que está ouvindo a gente aqui agora, você tem ou você já teve dificuldade em aumentar o preço do seu serviço ou produto, da sua empresa, da sua mentoria, etc. Comenta aqui para a gente. O que você faz, qual que é o seu produto e qual que é a dificuldade que você está tendo agora no seu negócio. Pode continuar, Rogério. Então, às vezes a dificuldade que a pessoa tem de aumentar o, o ticket, né, vamos dizer assim, né, do seu serviço ou produto, é porque ela não conseguiu gerar valor, ela não conseguiu transferir aquilo que ela carrega ou a solução do problema para o seu cliente. Ela só atende o cliente, mas ela não soluciona o problema dele. Entendeu? Atender o cliente, fazer uma venda é muito importante, mas fazer uma venda solucionando o problema do seu cliente faz muito mais sentido, né? Todos nós fazemos isso. Tudo aquilo que nós vendemos, seja de serviços ou produto, precisa estar solucionando aí um problema do seu cliente. Isso é muito importante. Então, pessoal, às vezes você que está ouvindo agora, você que é um líder empresário, você já é muito bom no que você faz. Só que você não está sabendo passar a percepção de valor do seu produto ou serviço. Então, você já soluciona um problema, só que você não está comunicando a sua solução de uma forma clara, que as pessoas Exatamente. percebam que você é o melhor no que você faz. Uma coisa é você falar que resolve um problema, outra coisa é você mostrar o quanto esse problema pode, de fato, mudar a vida daquela pessoa. Que aí é a percepção de valor. Entendeu? Porque tudo comunica. Tem três formas, tem três pilares no posicionamento. A sua imagem, o seu comportamento e a sua fala. Isso precisa estar muito bem ajustado. Porque se você fala uma coisa, mas se comporta de forma incoerente, a sua percepção de valor cai. Se você fala uma coisa, mas a tua imagem não está passando a mesma mensagem, a tua percepção de valor cai. Então você precisa falar que a imagem e o comportamento que se encaixem perfeitamente. E aí é onde está o posicionamento. Esses são os três pilares do posicionamento: imagem, comportamento e fala, comunicação. Quando isso está muito bem ajustado, o teu cliente de fato percebe o quanto que o que você faz é valioso, e aí aquilo se torna urgente para ele. Aquilo se torna urgente para ele. Ele fala assim, realmente eu preciso disso que você faz. Isso aí o Clécio manda bem, hein, Clécio? Tá aí ele para nos ajudar. Ele agora vai pegar tudo aquilo que a gente carrega e ele vai falar assim, vamos colocar esses três pilares, porque esses pilares são importantes, né? Imagine só você falar sobre posicionamento, sobre aumentar o ticket do seu cliente, sobre estratégia de marca, quando a sua marca não é posicionada nisso, né? Ou quando você não carrega isso. Então, por exemplo, nosso negócio, nós estamos focados na nossa empresa. A nossa empresa, ela comunica isso na sua essência, né? Qual é a essência? Ela começa no atendimento ao cliente. Então, é um atendimento rápido, atendimento bem feito, é claro, é objetivo, é solucionador, né? Ou seja, soluciona a dor, né? É solucionador. Então, assim, as pessoas se sentem bem acolhidas, elas se sentem bem atendidas, elas têm uma percepção de que aquilo que nós falamos, nós entendemos daquilo que nós falamos. E aí agora vem o posicionamento de imagem, né, Clécio? E aí o posicionamento de imagem, ele faz uma conexão para valorizar aquilo que você carrega. E às vezes tem muitas pessoas que têm um produto excelente, tem uma prestação de serviço excelente, só que ela não comunica isso na imagem,
ela não comunica isso na sua entrega, às vezes até na entrega, né? De repente tem ali um bom produto e tal, mas não comunica isso na entrega. Então, às vezes não comunica isso no atendimento ao cliente, né? Às vezes atende de qualquer jeito, a mensagem de qualquer jeito, uma linguagem feita de qualquer maneira. E às vezes o produto que a pessoa tem é muito bom, é excelente. Só que isso é um conjunto, né? E por isso que nós temos aí as mentorias. E aí o Clécio é uma dessas pessoas que vai nos ajudar nessa questão aí de fazer, unir esses pontos, né? Encaixar aí esses pontos que estão faltando para a gente poder... Aí a questão é assim, não é só porque eu preciso me posicionar nesses pilares, mas é porque é importante se posicionar nesses pilares para que você consiga passar uma percepção total daquilo que você carrega. E às vezes a pessoa ela carrega muita coisa boa, tem um produto excelente, um serviço excelente, mas ela não demonstra isso de forma clara. E é necessário que isso seja visto. Isso é muito bom. Então, gente, ó, você que não segue o Rogério aí, segue ele, segue a empresa dele, a Mais e Mais Designer, porque a partir de hoje ele vai começar a se posicionar. Dessa live já vai sair os primeiros cortes dele falando sobre o que ele faz. E isso é muito importante, porque existe uma frase que foi dita por Martin Luther King Jr., um homem, um grande líder que revolucionou, né, marcou a história. E ele fala assim que o problema não é a fala dos maus, é o silêncio dos bons. Então existem muitas pessoas boas que fazem um trabalho extraordinário, mas que não estão comunicando de forma clara aquilo que elas fazem, enquanto existem pessoas muito ruins que não fazem um trabalho extraordinário, mas estão comunicando de forma assertiva, estão vendendo muito mais, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque a pessoa vende aquilo que às vezes não soluciona o problema da pessoa, né? E aí aqueles que solucionam não estão quietinhos, não estão falando nada, não estão posicionados. É muito importante isso aí. Então, você que está ouvindo essa live, você que vai assistir gravada pelo YouTube também, que eu vou jogar no YouTube também, lá no meu canal. E você que é um líder, um empresário, um cristão, alguém que tem uma solução que pode ajudar muitas pessoas, você precisa se posicionar. Não só como um influenciador, como um mentor, mas principalmente espiritualmente. Porque isso é aquilo que te sustenta. Se você não tem um alinhamento espiritual, você não vai se sustentar nesse mundo. Esse mundo cheio de polêmicas, cheio de farsas, cheio de fábulas, cheio de teorias. Então, o que vai te trazer sustentabilidade, longevidade no que você faz, é o quanto você está profundo na sua espiritualidade, naquilo de fato que você foi criado e gerado para ser, que foi filho amado de Deus. Muito bom. Então, que você possa, a partir de hoje, tomar uma decisão de se posicionar espiritualmente, levar essa empresa, esse negócio, colocar nas mãos do Criador e ver essa empresa se multiplicar de uma maneira absurda e pegar e abrir um braço educacional onde você vai se posicionar como um influenciador, um mentor, e vai treinar pessoas, tanto para te ajudar na tua empresa, quanto para ajudar outras empresas a crescerem os seus negócios. É isso aí, muito bom, Clécio. Muito de bom. Eu estava esses dias falando que nessa questão das pessoas fazerem rede, né? A gente está fazendo network, né? A gente olhando para um lado espiritual, né? Espiritualmente falando, né? Porque às vezes a gente acompanha, né? E algumas pessoas, elas trabalham o lado espiritual, mas não linka isso com o lado empresarial. É empresário, mas não linka isso com o lado empresarial. E
Eu costumo, todo dia pela manhã, separar um tempo para orar pelos meus clientes, pelos negócios dos meus clientes. Então, Muito assim, bom. eu falo que o cliente fechar o negócio para mim é uma excelente escolha, porque eu estarei orando Muito pelos bom, negócios cara. dele. Eu estarei orando pelos negócios dele, orando pelos funcionários, aqueles que trabalham direta e indiretamente. A gente, a gente ora para que eles possam crescer, se multiplicar, ser bem-sucedido em todas as coisas. E aí, num desses períodos de oração, né, Deus falou comigo que é o seguinte, que aquele que é o nosso maior mentor, que tem a maior rede de contatos, chama-se Espírito Santo. E aí ele não vai deixar de colocar você em contato com pessoas, ele não vai deixar de pedir para você comprar uma mentoria, né? Ele não vai substituir a questão de você estar em novos lugares, conhecer novas pessoas, gerar novos resultados. Ele não vai isentar você de fazer isso. Pelo contrário, o que o Espírito Santo faz é ele conecta as pessoas certas e os lugares certos. Outro dia, nós estamos vivendo nesses últimos dias com base numa palavra que nós recebemos, que Deus estaria colocando a gente em lugares grandes com pessoas grandes. E aí, orando a respeito desse assunto, eu entendi que os lugares grandes são os lugares certos. E as pessoas grandes são as pessoas certas. Aquelas que estão abaixo de você, as que estão andando com você e as que estão acima de você. As que estão abaixo é para você ajudar. As que estão andando com você, para vocês crescerem juntos. E as que estão em si, acima de você, é para que você possa ter a humildade de aprender e receber ajuda. Por isso que é importante você ter uma conexão espiritual, você ter também uma vida espiritual alinhada com a palavra de Deus, para que você também tenha essas percepções de estar com as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos e trazer crescimento para a sua vida, não só empresarial, profissional, mas também espiritual. E não pensando somente em vendas, ou em produtos, ou em estar num lugar para fazer network, para vender para alguma pessoa, mas também para ajudar, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão focadas na venda. Eu preciso vender, quando, na verdade, o sentido maior é eu preciso ajudar alguém. E aí, quando você ajuda alguém, fica muito mais fácil das pessoas perceber valor em você e querer estar perto de você, querer comprar alguma coisa com você. Ficou mudo aí, Clécio. Acho que o Clécio está sem áudio lá, deu uma travadinha aí, né, Clécio? É, você está sem áudio. Ah, é. Voltou. Agora Agora voltou. 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 Pronto. Mas é isso, né? Acho que por hoje tá ótimo, hein? Quanto Muito tempo de bom. live? Vai dar uma hora já de live. Dá uma hora, 57 minutos aí. Isso é porque não sabe do que ia falar, hein? Tá? É desse Imagina se jeito. soubesse. Ah, que coisa boa, né? A primeira live, né? Primeira live aí. A Primeira gente live, gente. Parabéns nós- aí. Palmas pro nosso amigo Rogério. Primeira live dele hoje. De milhares, de milhares, de milhares. milhares e milhares, né? Como diz o Wellington, né? TRX aí, Aham. falou assim, a frustração que as pessoas carregam é, não é de não ter feito algo, né? É de carregar conhecimento e não ter
liberar desse conhecimento para as pessoas. Aí se torna um peso, né? Você sempre verdade. se sente livre, você precisa soltar os pesos. O peso do conhecimento, né? Hoje eu já aliviei um pouco aí, já distribuí bastante conhecimento aí para a galera. Que bom. Nessa questão de percepção de valor, estratégia e por aí diante. É o segredo. Uma das coisas que eu amo, e por isso que para mim ser mentor, acho que é uma das melhores profissões do mundo, porque tudo que tu aprende, tu ensina. E quando você tem a mentalidade de um mentor, você não esquece mais as coisas, porque você entende a importância da experiência, você entende a importância das histórias, você entende a importância do conhecimento. Então, tudo que você vivencia, você entende que aquilo é muito valioso. Você não pode se esquecer de nada, porque tudo aquilo que você está vivenciando, você precisa trazer para outras pessoas através do seu conhecimento. Então, a sua mente, ela começa a trabalhar de uma forma diferente, onde as experiências que você vive no dia a dia se tornam muito valiosas. Você precisa trazer para os seus mentorados, para o seu conteúdo, essa experiência para agregar valor às pessoas que te acompanham. Isso aí. Bom demais. É isso. Então, aí, até a próxima. Depois... Hã? Por hoje é só, né? Por hoje é só. Então, a gente pode marcar mais depois. Em breve vai sair os cortes dessa live. E a Vanessa, nossa próxima convidada, não sei como é que ela está amanhã. Se ela estiver disponível amanhã, a gente já pode fazer amanhã, nesse mesmo horário, das 18 horas. Isso aí. Gostei desse horário. Tinha muita gente, tinha 200 pessoas online e muita gente passou aqui. Eu acho que aqui nessa Instagram deve ter passado aqui umas 30 pessoas na live. Muito bom. Muito bom. É um horário muito então é isso, bom. gente. Ó, para vocês que não estão no grupo do WhatsApp, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp exclusivo, Café com Empresários, que é do nosso movimento. O grupo é 100% gratuito. Você pode clicar no link da minha bio e aí você acessa e lá eu vou estar trazendo conteúdo sobre espiritualidade, mentalidade e influência para você que é um líder, cristão, empresário e quer se posicionar espiritualmente e também no digital para vender mais o seu serviço, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Café com empresários, empresários espirituais. Crescem mais. Vamos embora. Valeu, Clécio. Até mais. Falou, tamo junto.